Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Mais uma vez, acredite se quiser, dois padrecos estão aqui tentando diminuir a Bíblia, diminuir a palavra de Deus e falando impropérios a respeito dos protestantes, que são homens de Deus, mulheres de Deus, um povo comprometido com a verdade bíblica. E aí vem dois hereges para estarem falando que os protestantes estão errados por acreditarem na Bíblia. Você acredita nisso? Dois padrecos falando que acreditar na Bíblia, que a Bíblia não está acima da igreja, que a Bíblia não está acima de todas as coisas, mas sim a tradição e também a igreja. E quando eles falam igreja, é a igreja católica. Eu vou rodar aqui dois vídeos rápidos, onde esses dois hereges estão falando isso. Logo depois nós vamos rodar a vinheta e voltaremos para estar refutando esses dois malandros que tentam aí diminuir a palavra de Deus e tentam também desmoralizar os protestantes. Vamos dar uma resposta à altura em nome de Jesus. Segue os vídeos. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral, boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros, nem tudo, São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar, foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente, quando vem aquelas perguntas de sempre. Ah, mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia? Ei, nem tudo está na Bíblia. Porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. A Bíblia foi escrita para anunciar Jesus. O mínimo necessário para que você tenha escritos que te Muito bem, nós estamos de volta. Mais uma vez, pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Você viu os vídeos e antes de nós entrarmos no assunto, eu quero convidar você mais uma vez a estar se inscrevendo aqui no canal Que Diz a Bíblia, tocando o sininho para que você possa receber aí as notificações de novos vídeos e também das lives quando elas forem ao ar. Que você possa estar compartilhando, também comentando e dê o seu like. O like é importante porque fortalece o canal e é um sinal para a plataforma de que esse trabalho, esse ministério, tem sido aí importante para toda a comunidade. Bem, nós vimos aí esses dois vídeos, onde esses dois hereges, esses dois padres, estão tentando diminuir a palavra. É impressionante, veja bem, é impressionante como esses supostos sacerdotes que não são de Deus, a forma como eles tratam a palavra. Para eles, o mais importante é a tradição, a instituição,
aquilo que vem da cachola dos papas, ou seja, daquilo que eles entendem como importante, mas não dão importância alguma para a palavra de Deus. Então nós vamos rever os vídeos, eu vou estar pausando para estar comentando e refutando biblicamente, e você aí acompanha e tire as suas conclusões deste absurdo que esses dois padrecos, né, noviços, estão falando. Vamos lá para o primeiro vídeo, aonde ele está comentando a respeito. Vamos lá. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Bem, o que ele está dizendo aqui? Que o grande erro dos protestantes, ou quando um católico, melhor dizendo, ele deixa de acreditar na instituição, mas ele vai conferir na Bíblia se aquilo que está sendo falado pela suposta igreja, que na verdade é uma instituição que não tem compromisso com as verdades da palavra, se ela está ou não falando a verdade, ele deixa de ser católico e passa a ser protestante. E eu quero dizer para esse padreco aí, glória a Deus por isso. Agora, nós temos exemplos na Bíblia a respeito disso? Temos. Ele deu exemplo, inclusive, de Agostinho, Santo Agostinho falando a respeito da importância daquilo que a igreja dá. Nós vamos ler um texto bíblico aqui, aliás, dois textos, mostrando a superioridade das escrituras, que não é de hoje, obviamente desde quando foi escrita. Nós temos um texto sagrado que está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde vem falando lá da figura de Paulo. Paulo, ele estava pregando aos Tessalonicenses, e a palavra de Deus nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Ele estava fazendo uma pregação, ele foi perseguido, e aí ele precisou ir para Bereia. Na verdade, eu falei Tessalonicenses, foi para Bereia. E a palavra de Deus diz, e eles quem? Os bereanos, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, Paulo e Silas. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Paulo, ele pregou em Tessalônica e agora ele estava pregando em Bereia. E o texto, no versículo 11, está dizendo que os bereanos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Ora, o que esse mentiroso desse padreco está falando não combina, não harmoniza com o texto bíblico. Então quer dizer que os bereanos, a Bíblia está dizendo que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles estavam examinando as escrituras. Então examinar as escrituras está errado, né, padre? Está errado examinar as escrituras. O correto é acreditar piamente nas tuas mentiras, nas mentiras dessa instituição mentirosa que tem um vigarista lá, que se diz ser o vigário de Cristo, que está na vaga de Cristo. Ora, a Bíblia nos ensina que a vaga de Cristo aqui, enquanto homem na terra, ela foi preenchida pelo Espírito Santo. Aí vem um vigarista, dizendo que é o vigário de Cristo, que está na vaga de Cristo, que seria o Papa, e nós temos então, nós que eu quero dizer, todos os seres humanos, segundo o seu intelecto, segundo o seu pensamento, que com certeza você tem um embotamento cognitivo, porque não entende a palavra de Deus, deveria se acreditar piamente no que essa instituição descarada, que não tem compromisso com a verdade, fala, e não olhar para a Bíblia. E aí você está condenando, dizendo, olha, eles estão errados. Quando um católico passa a olhar para a Bíblia e deixa a igreja de lado, está errado. Então os bereanos estavam errados. Se os bereanos estão errados, a Bíblia está errada. Agora, sabe o que é de admirar? Ô padre, escute aqui. O que é de admirar é o seguinte, você tem uma Bíblia na mão, você tem Atos dos Apóstolos aí, no capítulo 17, versículos 10 e 11, você pode ler isso. Como é que você fala uma besteira dessa? E pela sua idade, você deveria ter vergonha na cara e não mentir. E não mentir. É por isso que Jesus entrou em rota de colisão com os fariseus.
É por isso que Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. É por isso que Jesus falou, olha, vocês com um mosquito engolem um camelo. É por isso que Jesus ficou indignado com eles e eles com Jesus. Porque as trevas não podem andar com a luz. Então, realmente, você tem razão. Quando um católico ele olha para a Bíblia, ele deixa de ser católico, ele vai ser protestante mesmo. Mas vamos continuar aqui para ver mais um pouquinho o que esse padre aí ele está falando, o que ele está dizendo aqui. Vamos ver lá. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Não, a Bíblia não é um livro da igreja. A Bíblia não é um livro da igreja. A igreja não escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram os apóstolos, alguns, que nós temos aí as cartas paulinas, algumas cartas de João, de Pedro, mas nós temos o compêndio doutrinário escrito por eles, para a formação da igreja e a partir daí o ensinamento bíblico. Mas tem aí atrás disso o Antigo Testamento. Moisés fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana, dessa seita. Isaías fazia parte. E aí, o que é que você me responde disso? Como é que você fala uma mentira deslavada desta? Agora, quando nós olhamos lá e outra, você vem dando o exemplo de Agostinho, de Santo Agostinho, falando a respeito da importância das Escrituras. Quem é Santo Agostinho diante de Paulo, que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios? Ele sim trouxe as informações que a igreja precisa. Vamos ver aqui, olha só, em Gálatas, Gálatas no seu capítulo de número 1, Gálatas capítulo de número 1, no seu versículo 11, capítulo 1, no seu versículo 11 diz assim, olha o que está escrito. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, versículo 15, mas aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar o seu Filho em mim, para que pregasse dentre os gentios imediatamente, não consultei a carne nem o sangue. Ou seja, Paulo está dizendo aqui da importância da pregação do evangelho e não como você dá o exemplo de Santo Agostinho, dizendo que o mais importante é a igreja, a instituição, que é ela quem deu o evangelho, que é ela quem deu as escrituras. As escrituras foram escritas pelos apóstolos e ela não é detentora da palavra. A igreja não tem, a seita católica apostólica romana, ela não tem um monopólio, da palavra de Deus. Até porque ela tem tantos problemas e desvios doutrinários que seria um absurdo ela ter produzido algo e ela mesmo desobedecer e desconstruir esse algo que ela diz que é detentora e proprietária. Vocês, católicos romanos, o clero católico romano, não é proprietário da Bíblia, não é proprietário da palavra de Deus. A igreja obedece à palavra e não a palavra obedece à igreja. A igreja, principalmente a instituição católica apostólica romana, que é uma seita, obviamente, não tem autoridade apostólica, não tem autoridade bíblica, não tem autoridade eclesiástica, porque desobedece à palavra de Deus. Simplesmente assim. Mas vamos continuar vendo o que ele continua falando aqui. Tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Na verdade, quando ele diz uma boa dose de catecismo, um bom catecismo, uma boa dose de humildade, na verdade serve para ele. Por exemplo, quando se lê aquele livreto, Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, uma capa amarela, que é produzido pela própria editora Paulina, ou pela igreja, pela seita católica romana,
como nós já mencionamos aqui em outros vídeos, ali, por exemplo, é ensinado sobre a infalibilidade papal. É falado ali sobre Maria ser intercessora. Que catecismo é esse? Catecismo que não é da Bíblia, que não ensina a palavra de Deus. E outra coisa, é o que ele está falando, ter humildade. Eles questionam que os protestantes não têm humildade, mas na verdade quem não tem humildade são eles, por não cumprirem aquilo que a palavra de Deus determina como tal. Claro que a Bíblia Sagrada, ô Padreco, ela está acima, e muito acima, dessa instituição luciferiana. Ela está acima. A palavra de Deus, ela está, e não existe nenhuma pessoa que, ao conhecer a palavra de Deus verdadeiramente, vá permanecer nessa Babilônia aí que você está. Vamos continuar vendo aqui, na continuidade, um outro vídeo desse outro padre aqui que vem falando. Vamos ver o que ele diz. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Mas é óbvio, agora vem esse frei, esse fradeco, né? Um fradeco, que é um frade lá franciscano, e vem falar uma besteira dela. Imagina as pessoas, que pecado, as pessoas que fazem parte dessa baiuca, escutando esse fradeco falando o que está falando. Como é que esse camarada fala? Olha o que ele está dizendo, que para os protestantes o que vale é o que está escrito. Meu Deus do céu, vai valer o quê? O que é que vai valer? A revista do Pato Donald? Então eu vou estar inserido na igreja e vou cumprir as doutrinas da igreja, lendo Pato Donald, Zé Carioca, Mônica. Que mais? Você é maluco? Que coisa de louco. Isso aí não dá para entender um negócio desse. Aí vem um camarada, que experiência de vida ter um fradeco desse, um camarada desse, com uma batina dessa. Parece um espantalho de milharal, camarada. Pelo amor de Deus. Agora, escute aqui uma coisa. Olha só. Ele vem falando uma coisa dessa. O que a Bíblia fala sobre a fé? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, vamos ler lá. Romanos capítulo 10. É um absurdo isso, não é possível você ouvir uma coisa dessa e levar na boa. Esses camaradas estão de brincadeira. Se você faz parte dessa instituição religiosa, escapa-te pela tua vida enquanto dá tempo, meu chapa. Porque se você, sabendo de tudo isso que nós estamos falando aqui, mostrando textos bíblicos, você continua lá, é porque você tem prazer e quer ir para o inferno deliberadamente. Deliberadamente. Note que eles não dão um texto bíblico. Eles só falam de filosofia, só ficam com blá blá blá, com conversa, com pensamentos, com uma teologia intuitiva, uma teologia egocêntrica, antropocêntrica, como eu sempre digo, da Disneylandia, mas não dá texto bíblico. Nós estamos dando texto bíblico aqui. Por exemplo, quando ele fala a respeito que a palavra é o mais importante, que não deve ser assim. Claro que é. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, perdão, Romanos capítulo 10, o versículo de número 17, Atos dos Apóstolos, Romanos, melhor dizendo, Romanos, eu fui em Atos. Romanos, no seu capítulo de número 10, e o versículo 17 diz assim, olha aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ora, e onde nós encontramos a palavra de Deus? No texto sagrado, na Bíblia. Agora, como é que esse desorientado, como é que essa pessoa que não tem compromisso com aquilo que ele está falando, dizendo que é verdadeiro e não é, ele vem e fala para as pessoas, ensina as pessoas errado e querem ter o direito de se portarem como igreja e sendo eles o detentor da verdade. Porque um dos pontos que existe dentro do Segundo Concílio Vaticano, que é como uma constituição do catolicismo romano, está escrito lá desde a década de 50, eles dizem que o catolicismo romano, a seita católica apostólica romana, ela é a arca. E para que você venha a ser salvo, você precisa estar na arca. Ou seja, a arca está determinada, está já predestinada à salvação. E mais, para que você seja salvo, você precisa estar na arca. Que arca é essa? Que arca é essa? Isso não é uma arca de salvação? Como é que esse camarada vem e diz, então,
que a palavra não é o mais importante. E a Bíblia diz, e ele tem a Bíblia, você tem a Bíblia. Padreco, esse frade aí, olha. Você tem a Bíblia. Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, em algumas traduções vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Ela não vem pela tradição, a fé não vem porque o Vaticano diz que isso é aquilo, a fé não vem porque o padre diz que a grama é azul, não! A fé vem pela pregação e ouvir a palavra de Deus. Então, seguindo o conselho daquele outro primeiro padreco lá, o senil, é isso que tem que ser feito. Uma boa dose de Bíblia resolve o vosso problema. Mas vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Vamos lá. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque, veja, a Bíblia veio 30 anos... Os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Meu Deus do céu! Não, aí arrebentou. Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. 30 anos. Onde é que esse camarada estudou? As criancinhas lá na sala dos cordeirinhos aprendem, né, a respeito da Bíblia, que ela foi escrita no período aí de 1500, 1400 anos, por várias gerações. O cânon foi fechado por volta de 100 anos, no ano 100. Mas a Bíblia já estava, uma boa parte dela pronta, escrita. Como é que esse camarada vem e fala uma tolice dessa? Por exemplo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, preste atenção, eu padreco, e você que é católico também, você que frequenta esse lugar aí. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: porque desde a tua meninice conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Quando ele diz conhece as sagradas letras, ele está falando do Novo Testamento? Não, porque o Novo Testamento ainda não estava fechado. O cânon não estava fechado. Ele está falando da Torá. E aí ele diz que podem fazer-te sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aí vem um elemento desse desqualificado, falar uma besteira dessa, e tem pessoas que estão comendo essa comida podre. Peraí, Isaías escreveu a Bíblia quando? Quando o livro de Isaías foi escrito? 30 anos depois de Jesus? Hein, padre? Isaías escreveu o livro dele 30 anos depois de Jesus? Moisés escreveu o Pentateuco 30 anos depois de Jesus? Isso é uma palhaçada se falar um negócio desse? Isso é uma falta de vergonha. Agora, os teus superiores são da mesma laia. Da mesma laia, porque era para imediatamente alguém te corrigir. E você soltar um vídeo dizendo, olha, eu falei uma besteira aqui, pelo amor de Deus, me perdoem, eu não posso permitir que vocês vão para o inferno, nós vamos todo mundo junto de braço dado. Como é que é esse negócio? Você escreveu uma besteira dessa. Daniel, as profecias de Daniel, Daniel 9, 24, 25, 26, 27, falando das 70 semanas de Daniel, falando do Messias que seria tirado, foi escrito 30 anos depois de Jesus. Que falta de hombridade, falta de caráter, falta de vergonha, falta de compromisso com a verdade. Aí você tem que ouvir um negócio desse e ficar quieto e falar, não, nós temos que ser politicamente corretos, nós não podemos intervir. Não, nós somos chamados como atalaias. Você foi chamado se você é um crente em Jesus. Se você é um protestante, tem que ser falado. Olha o que o irmão de Jesus, Judas, escreveu. Ele escreveu no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a respeito da salvação comum, para nós batalharmos em razão da fé, em favor da fé e da palavra que foi dada a todos os santos. Ou seja, quem são os santos? São todos aqueles que foram justificados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Então é um absurdo o que ele fala aqui. Isso é uma vergonha para os católicos, vergonha para o clero dessa instituição. Esse camarada aqui, esse frangote, vir aqui e falar que os escritos foram escritos 30 anos depois de Cristo. Mas vamos lá.
Não. Antes não veio a tradição oral. Antes veio as escritas. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios. Escute aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Porque verdadeiramente Cristo padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo fala segundo as Escrituras, está falando o quê? Segundo tradição? Não, segundo o que foi profetizado. Lá na Torá se fala de Jesus lá desde Gênesis 3,15. Agora, como é que esse camarada vem falar uma besteira dessa? Quando Paulo fala a respeito disso, lá em 1 Coríntios 3, 15, versículos 3, no versículo 4, ele diz, ele ratifica. E ele está falando, por exemplo, do que Isaías escreveu lá no capítulo 53. Isaías 53, no versículo 10, diz o quê? Que Deus teve prazer em moê-lo. Aí vem esse moê-lo, que é Jesus. Aí vem esse camarada aqui e fala uma besteira dessa. Não, nós não somos politicamente corretos. O cristianismo não é politicamente correto. O cristão, o protestante, ele não é politicamente correto. Não é uma questão de preconceito. Nós temos conceitos. É isso, essa que é a questão. Então, o camarada está ensinando errado, ele está dando a cara para bater e é o que está acontecendo. Ele está falando uma tolice aqui e tentando corrigir e diminuindo, querendo diminuir a moral, querendo diminuir a hombridade, a sensatez, a ética, o compromisso, né, que os cristãos verdadeiros têm com a palavra de Deus e com Deus. Então ele tem que ser refutado. E tem que ser refutado à altura. Essa é a questão. Como é que ele vem e fala uma besteira dessa? Vamos lá, continuando. Se tudo fosse escrito, não daria para abarcar muita coisa que ele falou, muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Tem coisas que realmente nós não sabemos da parte de Deus e que não foram escritas porque não pertence a nós sabermos. Esse padreco aqui, com certeza absoluta, claro como a luz do meio-dia que eu estou dizendo, ele nunca leu Deuteronômio 29. O que diz lá? Vamos ver o que diz lá. Deuteronômio, vamos lá. Que não foi escrito 30 anos depois de Jesus, obviamente. No seu capítulo de número 29, e o versículo 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, é óbvio que não está tudo escrito daquilo que Deus tem e que poderia nos instruir a respeito. O que está revelado é o suficiente para nós sabermos. Inclusive sabemos que você é um herege, que você é um malandro. Você é aquele outro velhote lá que falou, né, que a Bíblia não pode estar acima da igreja. Vocês dois e outra leva de gente aí. Claro que é. Claro que nós não temos acesso a tudo aquilo que Deus tem. E eu digo mais, a eternidade, escute o que eu estou dizendo, com toda certeza, a eternidade não será suficiente para os salvos, não vou dizer nem os incrédulos, porque os incrédulos não terão parte mesmo nisso, não vão viver com Deus. Mas os salvos não terão eternidade, não será suficiente para conhecerem a mente de Deus. Porque se nós pensarmos, se eu pensar que na eternidade eu terei a capacidade de conhecer todo o entendimento de Deus, tudo aquilo que Deus tem na sua mente, ele deixa de ser Deus. Então é um absurdo o que ele diz. Obviamente que é um absurdo. Outra coisa, quando ele fala da questão oral, ele está falando aí de tradição, porque eles dão importância à tradição. Sim, naquela coisa que eles têm escrito, Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, lá pelas páginas 160 até a 165, eles vêm falando da importância da tradição. E eles dizem que a tradição é tão importante quanto a Bíblia. É por isso que ele fala essas tolices que ele fala, essas besteiras que eles falam. Mas o que é que a Bíblia diz lá em Marcos a respeito da tradição? Nós estamos citando textos bíblicos. Observe, meu irmão, em nome de Jesus, observe que eles não usam a Bíblia. Eles não usam textos bíblicos. Eles não usam. Por falta de conhecimento e
principalmente por covardia. Principalmente por covardia, porque eles são covardes e não têm coragem de citar os textos bíblicos, porque eles sabem que são laço para eles mesmos. Marcos, vamos lá. Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7, a partir do seu versículo 5. Olha o que está escrito aqui, em azul. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ou seja, os escribas e os fariseus estavam preocupados com a tradição, que é o que esse frade aqui, esse fradeco, está tentando incrustar na mente dos incautos, não é isso? Aí olha o versículo 6. E ele respondeu, ele quem? Jesus respondeu. Segura aí. Bem profetizou Isaías. Jesus está citando Isaías. Isaías foi escrito 30 anos depois de Jesus. Pelo amor de Deus, mas como é que você entra num buraco desse, rapaz? Aonde você estudou? O que você aprendeu? Essa instituição não existe. Isso é uma fantasia, é um teatro. Você está num picadeiro, isso é um circo. E se cobrir é um circo, e se cercar é um hospício. Jesus está falando de Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, escreveu, e vem esse camarada falar que foi escrito 30 anos depois. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Versículo 6. É difícil. E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Sobre vocês aí. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não é isso? É procissão, acende vela, vai de joelho, é isso, é aquilo, é Círio de Nazaré. Você não encontra base bíblica para nada. Nada. É uma fantasia. Os muçulmanos levam mais a sério a instituição deles do que vocês. Os budistas levam mais a sério. Os hindus levam mais a sério. Vocês não levam a sério. Vocês têm a Bíblia Sagrada como um adorno. É como a maçonaria que tem lá no grande altar lá. O que eles têm ali? O compasso, o esquadro e o livro da lei. Está lá, só para dizer que existe uma lei. E a lei, no caso, é a Bíblia. Num lugar onde o cristianismo predomina. Se for num lugar onde predomina lá o islamismo, eles colocam lá o Corão. É um adorno. Você entra numa capela aí qualquer do catolicismo, está lá aberto no Salmo 115. Eu entrei outro dia, foi na Santa Casa, eu estava escrito no Salmo 115. Tinha poeira no negócio, escrito lá. Que as imagens não tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem perna, mas não anda. Eu falei, rapaz, eles mesmos colocam no lugar, no texto bíblico que os condena. É de uma hipocrisia, de uma insensatez sem limite. Sem limite. Agora escute aí. Vamos voltar aqui para o que Jesus falou, pelo amor de Deus. Então Jesus disse. Aí no versículo 7 ele diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha aí, meu filho, segura aí. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais os mandamentos de Deus, para guardares a vossa tradição. E aí vocês escrevem naquele livreto lá, naquele negócio, né? Que a Bíblia, para vocês, tem o mesmo peso de tradição. E você está ratificando isso, ensinando esses infelizes que estão aí te ouvindo, dizendo que a tradição é importante, que nem tudo está escrito na Bíblia, se esquecendo, como eu disse, de Deuteronômio 29. É um absurdo. E o que é pior de tudo? Junta você, aquele outro velhote malandro lá, o padre Paulo Ricardo, aquele outro malandro lá. Se vou juntar vocês três para um debate, não dá meia colher de suco. Não dá meia colher de suco. Vocês não têm capacidade teológica. Vocês podem ter capacidade que for, financeira, política, seja o que for. Mas teológica, bíblica, vocês não têm nenhuma. Vocês são os desmoralizados. Essa que é a verdade. Vamos continuar a ver o que ele vai continuar falando aqui. Vamos voltar para o vídeo. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Olha aí.
Ah, mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na... Católico não espera que tudo esteja. Mas é verdade? Porque se ele for esperar onde está na Bíblia, ele vai sair dessa baiuca. Com certeza. Quem é que vai ficar tratando de questões eternas? Porque aqui estamos tratando de questões eternas. Não está se tratando aqui de qual time vai ser o campeão do estado, ou a Copa do Mundo, ou quem vai ser o campeão do Grande Prêmio, ou da corrida de cavalos, ou de quem vai ser o presidente, deputado, senador, que daqui 100 anos, nenhum de nós vamos mais estar aqui, a grande maioria. Estamos tratando de questões perenes, da eternidade. E aí um malandro desse joga na cara das pessoas que estão ali. É uma afronta isso. É que as pessoas estão com a mente tão cauterizada que nem percebem. E quando eu vejo esse fradeco aqui falando, que nem tudo está na Bíblia, que isso aí não é importante e tal, você vê, é como se você visse a figura de Satanás. Escute o que eu estou dizendo. A figura do Satanás falando com Eva lá no Éden. Não! O que Deus falou? Não, Deus falou que não. Não, não é isso não. O que é isso? Larga a mão. O que Deus falou não tem valor nenhum. O que Deus fala na palavra não tem valor nenhum. Miserável, mentiroso, espírito do engano. Mas olha aí o que ele continua dizendo. Vamos ver. A Bíblia que a gente deve honrar os santos. Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia? Ei, nem tudo está na Bíblia. Porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. Está na Bíblia sim. A Bíblia diz que nós não devemos honrar, procurar rezar para santo, porque não existe isso. Isso daí é necromancia. Porque todos os santos homens e mulheres de Deus que morreram, eles estão no céu e não podem interagir com os vivos. Não podem. Ou seja, isso é espiritismo. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Macabeus é um livro apócrifo. Macabeus é um livro apócrifo. Capítulo 12, segundo Macabeus, é um livro que essa instituição aqui, ela introduziu na Bíblia. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 43. Dali eles tiram a base para trazer a doutrina, entre aspas, do purgatório, que é uma heresia. Agora, o que a Bíblia vem falando, por exemplo, sobre a comunicação de vivos com os mortos, que a Igreja Católica faz isso. Não é? A seita católica faz isso. Por exemplo, vamos pegar aqui na Bíblia, Isaías, lá no seu capítulo 8, Isaías capítulo 8, ele também já leu isso. Esse padreco aí já leu, ele sabe da verdade. Isaías capítulo de número 8, lá no seu versículo de número 19, diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chireiam e murmuram, porventura não consultará o povo seu Deus, a favor dos vivos consultar-se aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Simples assim. Então, ó padreco, presta atenção numa coisa. A Bíblia fala assim que não se deve consultar os mortos. Levíticos 19, 31 fala a respeito disso. Capítulo 20, versículo 6 fala. Capítulo 20, versículo 27 de Levíticos fala. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11 fala. E para terminar, porque existem outros e outros textos, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz que Saul ele morreu porque ele também consultou a pitonisa, ele consultou a necromante, que consultou mortos, que tentou se relacionar com mortos. Pedro morreu. Quando você acende uma vela para Pedro, você está tentando se comunicar com os mortos. Como se Pedro, lá no paraíso onde ele está, ele estivesse olhando para alguém aqui. Isso é uma mentira. Maria foi uma excelente, uma excepcional mulher de Deus, uma serva de Deus obediente. Ela morreu e está no céu. Ela não sabe de nada do que acontece aqui. Não existe esse ensinamento bíblico. E assim acontece com todos os outros homens e mulheres de Deus que já partiram e estão com o Senhor. Portanto, o que você está dizendo aqui é uma grande mentira. A Bíblia nos instrui a respeito de Jesus? Sim. E, a partir de Jesus,
Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele instruiu santos homens de Deus, como diz ali na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16, depois 21, que as escrituras foram escritas inspiradas pelo Espírito Santo. E a parte doutrinária da igreja, escute, a parte doutrinária da igreja está a partir de Atos dos Apóstolos. A partir de Atos dos Apóstolos é a parte doutrinária da igreja. Amém? Eu espero que esta palavra venha elucidar aqueles que estão emaranhados nessa arapuca. Emaranhados nessa arapuca. E que nós possamos nos fortalecer. Os protestantes estão certos. Nós somos, sim, protestantes fundamentalistas. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Isso não quer dizer que eu sou santarrão. Não é isso, não. Eu peco também e tenho que confessar os meus pecados. Eu sou aquele que mais precisa de orações e da misericórdia de Deus. Mas afrontar a autoridade de Deus, a palavra de Deus, com estas besteiras que esses padres vivem falando por aí, aí não. Isso nós não podemos nos calar. Nós temos que nos posicionar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você quer continuar aqui conosco? Por favor, se inscreva no canal, tá bem? Acione o sininho para você receber aí as notificações de novos vídeos e também das lives. Comente aí essa palavra que nós demos aqui. Pode comentar, isso é muito importante. Compartilhe e dê o seu like, está bem? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.